Até onde vai o livre-arbítrio quando se enfrenta um rei imortal? Su Shen despertou no cinza do vazio com uma verdade amarga. Sua vida inteira foi um roteiro escrito por outro. Como uma peça indispensável em um jogo de deuses, ele varreu os céus apenas para cair no silêncio eterno. Mas o jogo ainda não acabou. Com 4 milhões de novos motivos para buscar vingança e uma inteligência que desafia a própria lógica, o Senhor da Sabedoria se prepara para forjar um terceiro caminho. A 19ª vida começa agora e, desta vez, ninguém terá as rédeas do seu destino. O livro da reversão do destino, parte 30, capítulo 345. Su Shen acordou lentamente. O espaço diante de seus olhos era de um cinza nebuloso. Ele havia retornado ao espaço de reversão do destino. Um especialista no nível de rei imortal é verdadeiramente aterrorizante. Su Shen deu um sorriso amargo. Diante do rei imortal da estrela celestial, ele não teve margem para resistir. Ele foi diretamente cortado de sua conexão com sua posição imortal pelo rei imortal da estrela celestial, caindo em um silêncio eterno. Felizmente, mesmo que a dissolução do seu Dao o levasse a perder a si mesmo, ele não poderia morrer de verdade no sentido convencional, retornando em vez disso ao espaço de reversão do destino. Receio que após minha ascensão imortal, eu já tivesse caído nas tramas do rei imortal da estrela celestial. Ainda bem que percebi que algo estava errado a tempo, senti a normalidade, rompi os laços com Yunxing e o expulsei da aliança imortal, preservando-o assim. Su Shen relembrou tudo o que havia feito. Ele não tinha notado nada de errado antes. Nenhuma normalidade era a maior das anormalidades. Ele foi capaz de estabelecer a aliança imortal tão facilmente, com todos os imortais respondendo ao seu chamado, crescendo e expandindo-se bem debaixo do nariz da aliança dos transcendentes, chegando até aniquilar facilmente o clã Shu, um dos 4 grandes clãs da aliança dos transcendentes. Ao refletir, Su Shen sentiu um calafrio na espinha. Tudo havia progredido de forma muito suave, inacreditavelmente suave. Foi por isso que Shu Zhao do clã Shu dissera a Su Shen antes de morrer que nenhum deles havia vencido, e que desde o início foram um esquema visando o clã Shu. Ele e a aliança imortal eram meros peões nas mãos do rei imortal da estrela celestial, peões usados para eliminar o clã Shu. A percepção final de Shu Zhao provavelmente significava que ele sofrerá um golpe mortal do rei imortal da estrela celestial em segredo, e por isso nunca mais apareceu. O abismo entre os reinos era ainda maior que uma fenda. Diante de um rei imortal como estrela celestial, o karma de um imortal verdadeiro poderia ser manipulado à vontade, e mesmo que alguém fosse alvo de um esquema, ele seria irrastreável. Tal habilidade deixou Su Shen extremamente cauteloso. Em sua 18ª vida, você foi um príncipe subestimado da grande dinastia celestial Jing. Você foi incapaz de cultivar artes marciais desde tenra idade. Felizmente, sua capacidade de compreensão era extraordinária. Incapaz de seguir a senda marcial, você escolheu forjar outro caminho, e ele provou ser bem-sucedido. Sua força progrediu muito além da velocidade do cultivo marcial. No entanto, para evitar o envolvimento nas lutas internas da família imperial, você escolheu esconder suas verdadeiras habilidades, cultivando sua amiga de infância Nan Hongsan da família Nan, para atrair a atenção da grande dinastia celestial Jing. Na superfície, você era o 99º príncipe da grande dinastia celestial Jing, incapaz de cultivar. Em segredo, você era o senhor da sabedoria, tornando-se gradualmente mais forte e varrendo a grande dinastia celestial Jing, tornando-se também o prodígio número 1 da raça humana. Você testemunhou a morte do imperador da raça humana. Você entendeu que mesmo o dominador mais poderoso não poderia contender com o imortal verdadeiro. Para pisar no Dao imortal, você só poderia buscar outros métodos. Você começou a traçar um esquema grandioso que enganou o céu, os imortais e a si mesmo. Você usou o poder do Senhor imortal do soterramento da verdade para permitir que seu antigo discípulo sentisse seu ki no momento de sua ascensão imortal. Pegou uma espada emprestada para ferir gravemente o Senhor imortal do soterramento da verdade, garantindo um fiapo de esperança para sua ascensão imortal. Após muito planejamento, você finalmente alcançou a ascensão imortal e até matou à força o Senhor imortal do soterramento da verdade. Como imortais verdadeiros, era difícil matar completamente a outra parte, mas você não se importou. Você bloquearia o caminho de retorno do Senhor imortal do soterramento da verdade. Sua matança forçada de um imortal verdadeiro para provar seu Dao causou um mal-entendido entre os imortais do domínio imortal estelar celestial. Você não explicou. Após a dinastia imortal Grande Jing se estabelecer no domínio imortal estelar celestial, você começou sua jornada para encontrar seu antigo discípulo. Foi precisamente por causa de sua decisão que você ajudou Don Junxing a superar uma tribulação de vida ou morte. Mestre e discípulo se encontraram novamente, e seu coração se encheu de melancolia e alegria. Com um companheiro daoísta caminhando ao seu lado através dos longos anos, você não estava sozinho. Você também soube de notícias de antigos conhecidos. Depois de muito pensar, você ainda decidiu deixar que tudo do passado se assentasse nos anais do tempo. Enquanto você e Don Junxing retornavam juntos ao domínio imortal estelar celestial, vocês encontraram o ressurgimento do Senhor imortal do soterramento da verdade. Você prontamente permitiu que Don Junxing o enviasse para a reencarnação mais uma vez. Você e Don Junxing eram mestre e discípulo, e também companheiros de Dao. Após lidarem com o Senhor imortal do soterramento da verdade, os dois começaram a ponderar como depenar a aliança dos transcendentes. Através de esforço contínuo, você teve sucesso, estabelecendo a aliança imortal, emboscando e matando o clã Shu, um dos 4 grandes clãs da aliança dos transcendentes, tornando-se renomado por todos os céus e ficando em pé de igualdade com muitas tradições taoístas antigas. Um dia, você sentiu vagamente algo errado nas profundezas de sua consciência. A crise oculta fez você expulsar Don Junxing da aliança imortal a todo custo. Você sabia que mesmo que percebesse agora, já havia se tornado uma peça no jogo de alguma existência desconhecida. Como a peça mais crucial no jogo, você já era incapaz de escapar. Mas Don Junxing era diferente. Ele ainda tinha uma chance de viver e não
deveria morrer em vão. Depois que Dong Junxing partiu, você finalmente não teve mais escrúpulos. Você planejou uma guerra caótica que varreu incontáveis forças nos céus, levando à morte de um grande número de mortais verdadeiros. Você escapou vagamente do controle do rei imortal da estrela celestial, o que o levou a decidir abandoná-lo como um peão. Ao saber da verdade, você foi preenchido por indignação. Mesmo após a ascensão imortal, você apenas saltou de um tabuleiro de xadrez para outro. Você morreu. Nesta vida, você suportou dificuldades, finalmente alcançou o Dao imortal, agitou ventos e nuvens, varreu céus, causou uma tribulação de matança monstruosa e acelerou a chegada da grande tribulação. Embora um peão no jogo, você foi uma peça indispensável, destinada a carregar o fardo kármico da grande tribulação dos miríades de mundos e cair eternamente no submundo. Avaliação: vermelho 4 estrelas. Recompensa: 4 milhões pontos de reversão do destino. Su Shen ficou sem palavras. Um peão indispensável. Isso era um elogio ou uma depreciação? No entanto, a avaliação vermelho 4 estrelas e os 4 milhões de pontos de reversão do destino varreram a melancolia no coração de Su Shen. Que pena! Se esta vida não tivesse entrado no jogo do Rei Imortal, talvez a avaliação tivesse sido ainda maior. Su Shen sentiu um pouco de arrependimento. Desde sua ascensão imortal, cada passo que deu provavelmente era inseparável dos esquemas ocultos do Rei Imortal da Estrela Celestial. Ele, Su, nunca guardou rancor. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão. Antecedentes familiares. Estado de espírito, 500 mil. Adicionar pontos. Aptidão, 900 mil. Capacidade de compreensão, 3 milhões. Antecedentes familiares, 100 mil. Su Shen escolheu diretamente ir com tudo novamente. 900 mil em aptidão, 3 milhões em capacidade de compreensão e 100 mil em antecedentes familiares. Desde o nascimento, ele estava destinado a ser um prodígio único através das eras, e não cairia na mesma situação embaraçosa de sua vida anterior. Afinal, nesta vida, Su Shen não tinha intenção de trilhar o caminho da sabedoria novamente. Ele precisava forjar um terceiro caminho além da sabedoria e do imperador humano. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. 19ª vida. Capítulo 346. Su Shen acordou. Seus olhos estavam arregalados de surpresa, porque neste momento ele estava deitado em um caixão vermelho sangue. O caixão vermelho sangue ainda carregava um cheiro de sangue não dissipado, entreaberto. Su Shen sentou-se, apenas para ver o caixão vermelho sangue suspenso no topo de um pico de montanha ligeiramente mais baixo, conectado por 8 correntes grossas. As outras extremidades das correntes estavam conectadas cada uma a um pico de montanha alto. À primeira vista não havia nada fora do comum. O mundo inteiro era céu azul e nuvens brancas, com pássaros cantando e flores perfumadas, uma cena como um paraíso. Mas aos olhos de Su Shen, as posições daqueles 8 picos de montanha pareciam formar uma matriz grandiosa e impressionante. Da perspectiva de sua vida anterior, aquela matriz grandiosa que desafia o céu era definitivamente uma matriz de nível superior, uma que imortais verdadeiros comuns não poderiam montar. O coração de Su Shen afundou. Como uma família de 10 mil anos poderia estar envolvida com um imortal verdadeiro? Ele relembrou meticulosamente suas experiências nesta vida. Nesta vida, ele nasceu na família Zhao da província do Caminho do Sul Celestial, um clã imperial decadente. Estranhamente, ele fora incapaz de cultivar desde tenra idade nesta vida, e como seus pais morreram, ele ficou apenas com um velho servo, vivendo uma existência miserável. Su Shen. E quanto a toda a sua aptidão? Não. Su Shen descobriu que havia outro segmento de memória em sua mente. O ele da outra memória vinha de um mundo sem cultivadores, um mortal entre mortais completamente comum, até que um dia ganhou na loteria de $1 milhão. Ele pensou originalmente que poderia melhorar sua vida, mas assim que saiu da loja de loteria, foi atingido por um raio celestial, chegando a este mundo e fundindo-se com a memória de Zhao Shen. O mortal entre mortais, seu nome na verdade também era Zhao Shen. Algo estava extremamente errado. Su Shen estreitou os olhos. Um pensamento surgiu em sua mente, mas ele rapidamente o cortou. Neste momento, o céu anteriormente límpido de repente reuniu uma grande quantidade de nuvens escuras. O trovão rugiu emitindo um brilho roxo, e a poderosa ira celestial fazia as pessoas tremerem de medo. Incontáveis cultivadores observavam esta cena, seus corações cheios de um horror ainda maior. Uma vez que uma tribulação de relâmpagos tão aterrorizante caísse, até mesmo uma potência no nível de santo pereceria. Essa tribulação de relâmpagos não está vindo para mim, está? O coração de Su Shen saltou de repente. Ele sentiu um poder aterrorizante no invisível, travando nele. Maldição realmente estava vindo para ele. Tribulações de relâmpagos agora cruzam mundos para prender pessoas? Su Shen não havia esquecido que ele era atualmente apenas um cultivador mortal, aquele maldito velho céu. O trovão celestial retumbante se reuniu e em um instante, como um rio caindo do céu, um feixe de luz roxa envolveu o mundo. Su Shen ficou surpreso ao descobrir que não havia morrido. Deveria ser dito que no momento em que a tribulação de relâmpagos caiu, ele foi teletransportado por uma força misteriosa. A área diante de seus olhos parecia ser uma sala nem muito grande nem muito pequena. Havia 49 pessoas na sala, totalizando 50 pessoas incluindo Su Shen. Porque eu vim para cá. Isso mesmo, embora Su Shen estivesse visitando este lugar pela primeira vez, isso não significava que ele não estivesse familiarizado com ele. Salão do Deus Principal. Enquanto lutava contra a Aliança dos Transcendentes, a aliança imortal de Su Shen em sua vida anterior também teve muitos negócios com o Salão do Deus Principal. De acordo com as características da transmigração, ele não deveria ser um transmigrador nesta vida, ele deveria receber a atenção da Aliança dos Transcendentes, ter um sistema de transmigrador ao seu lado e eventualmente tornar-se forte. Porque ele veio para o Salão do Deus Principal. Entre as outras 49 pessoas, um homem de meia idade vestindo um sobretudo preto, óculos escuros e com uma espada samurai pendurada na cintura, olhou para o recém-chegado Su Shen com surpresa. Era verdadeiramente raro o espaço do Deus Principal organizar para que outra pessoa entrasse no meio do caminho, especialmente porque a missão estava prestes a começar. Este novato tem força para completar a missão de principiante?
Quem é ele? O chefe não disse que apenas nós participaríamos desta instância? O jovem magro em trapos de saco falou baixinho. Os outros homens e mulheres também olharam para São Wang, como se ele fosse o pilar do grupo. São Wang balançou a cabeça. Eu também não sei quem ele é. Esta é a primeira vez que encontro tal situação. No entanto, eu só sei que tal arranjo pelo salão do deus principal não é uma coisa boa. Sua missão de principiante desta vez pode se tornar mais difícil com a chegada dele. Esta é uma regra não escrita do salão do deus principal. Ao ouvir as palavras de São Wang, os olhares de todos os outros mudaram, suas expressões variando. Chefe, você não está brincando, está? O jovem magro em trapos de saco engoliu em seco com a voz trêmula. A taxa de mortalidade da instância mais comum chega a 90%. Se encontrarmos uma instância de principiante mais difícil, ainda teremos uma saída? Claramente, antes da chegada de Su Shen, os outros já tinham algum entendimento das regras do espaço do deus principal. Dentro do salão do deus principal, desde que você consiga passar pelo teste de principiante, você se tornará um membro do salão do deus principal. Naquela época, riqueza e status, até a imortalidade não serão um sonho. Embora a taxa de mortalidade das instâncias de principiante do salão do deus principal também seja extremamente alta, de acordo com São Wang, a taxa de mortalidade de instâncias comuns de principiante chega a 90%. Em outras palavras, de suas 48 pessoas, se 4 ou 5 pudessem sobreviver à instância de principiante mais comum, já seria considerado um sucesso. Embora a taxa de mortalidade fosse muito alta, comparada às coisas que poderiam obter depois, e a tentação de entrar em outro mundo, todos podiam suportar, afinal. Quem não quer mudar seu destino de uma forma que desafia o céu? Todos tinham visto pessoalmente este homem, que se chamava a si mesmo de emissário do espaço do deus principal, brandir seu sabre e liberar um ki de sabre com vários metros de comprimento. Tal poder desafiava completamente as leis naturais. Com tal poder, em seu mundo, força, riqueza, beleza e status estariam certamente ao alcance. Claro, isso era para instâncias comuns, eles ainda podiam imaginar. Mas para instâncias difíceis que eram ainda mais árduas do que as instâncias comuns de principiante, a taxa de mortalidade era de quase 100%. Algumas pessoas até olharam para Su Shen com ressentimento. Quem o matar, eu durmo com ele. Uma mulher fortemente maquiada na multidão exclamou. Embora estivesse muito maquiada, ela tinha cabelos loiros ondulados, um rosto bonito, uma figura voluptuosa e meias pretas sedutoras. Alguns jovens de sangue quente não conseguiram suprimir os impulsos em seus corações, seus olhos avaliando a mulher sem reservas. Apenas um toque de sarcasmo estava escondido nas profundezas dos olhos da mulher. Garoto, você ouviu também, você veio na hora errada. Matar você sozinho agora pode salvar 48 outras vidas. Você não irá para o inferno quando morrer, em vez disso, seu karma será imensurável. Um homem forte, careca e de ombros largos deu um passo à frente. Com os olhos ferozes e o corpo coberto de runas que faziam as pessoas baixarem a cabeça involuntariamente ao olhar, Su Shen assistia a esta farsa. Em seus olhos, além do homem de meia-idade na capa preta que poderia ser chamado de artista marcial, todos os outros eram pessoas comuns. E o cultivo do homem de meia-idade na capa preta era equivalente apenas ao pico da 9ª camada da convergência de espírito. Um jogo de baixo nível é bom. Su Shen gosta desse tipo de jogo de baixo nível. Vendo a postura calma de Su Shen, parecendo imperturbável diante da cena, um brilho de surpresa passou pelos olhos de São Wang. Parece que um recém-chegado notável chegou desta vez. Para se tornar um inimigo público enfrentando uma crise de vida ou morte, ou se tem um trunfo, ou uma qualidade psicológica forte o suficiente, ou se é um tolo. Claramente, alguém que pudesse ser temporariamente organizado para entrar pelo espaço do deus principal certamente não seria um tolo. E os outros dois tipos não eram de se brincar. Tendo testado, São Wang sabia que Su Shen era extraordinário e teve pensamentos de conquistá-lo. São Wang gritou para os outros, parem. Vocês esqueceram as regras que eu lhes disse? Se vocês querem morrer, eu não vou impedi-los. Capítulo 347. As expressões de todos mudaram e eles não ousaram mais agir precipitadamente. Claramente, coisas terríveis aconteceriam se eles matassem uns aos outros nesta sala. Além disso, matá-lo é inútil para vocês. O espaço do deus principal aumentou o rank desta missão. Mesmo que você o mate, a dificuldade da missão não mudará nem um pouco. São Wang deu de ombros. Alguém disse em desespero. Isso não é apenas nos enviar para a morte? A taxa de mortalidade para missões normais chegava a 90%. A dificuldade de outras missões era imaginável. Uma aniquilação total não seria surpreendente. São Wang balançou a cabeça. Embora a taxa de mortalidade para missões de novatos de rank mais alto seja maior, aqueles que sobreviverem receberão 10 vezes a recompensa em pontos. Uma missão de novato normal vale 10 pontos, enquanto uma missão de novato difícil vale 100 pontos. Além disso, passar em uma missão de novato difícil levará ao recrutamento por várias grandes forças, e as recompensas serão muito mais do que 100 pontos. Se você conseguir passar pela instância de novato difícil, não levará muito tempo até que tenha a mesma força que eu. Diante disso, todos os presentes finalmente se acalmaram. Como diz o ditado, a riqueza é encontrada no perigo. Se eles apostassem, e se fossem os escolhidos? Um figurão como São Wang ganhava apenas 10 pontos por guiar um grupo de novos integrantes. Embora todos tenham desistido da ideia de matar Su Shen diretamente, eles claramente se distanciaram dele. O jovem à frente deles estava vestido em trapos, coberto por uma mancha de sangue de odor fétido, como se tivesse acabado de sair de um abatedouro. Além do rosto, ele não servia para nada. Bonito? Beleza se põe na mesa? Assim que o silêncio caiu, um portal de aço apareceu na sala. No meio do portal havia uma membrana branca nebulosa, impedindo-os de ver a cena do outro mundo. Assim que passarem por esta porta, chegarão a outro mundo. Cada um tem uma missão diferente. Complete a missão e poderá retornar a esta sala, entrar oficialmente no espaço do deus principal e tornar-se um membro dos enviados divinos. Pessoal, desejo-lhes boa sorte. Assim que São Wang terminou de falar, o homem grande coberto de runas correu para o portal primeiro. Sua figura desapareceu completamente no espaço. Vendo isso, os outros lutaram para entrar. Su Shen olhou para o portal, depois retirou o olhar e entrou calmamente.
Depois que todos saíram, o portal não desapareceu nem fechou. São Ang ficou atônito. Poderia haver mais alguém? Normalmente, após todos entrarem, a porta deveria fechar e então desaparecer. Justo quando esse pensamento surgiu, São Ang descobriu que um jovem de vestes escarlates havia aparecido ao seu lado em algum momento desconhecido. Ele arrastava um longo sabre, que estava coberto de sangue, como se tivesse acabado de retornar de um campo de batalha sangrento. Seus olhos eram frios e desprovidos de qualquer emoção. Perigo! O coração de São Ang disparou de repente. Ele nem sabia quando esse jovem de vestes escarlates aparecerá ao seu lado. O jovem parecia não notar, ou talvez simplesmente ignorasse São Ang, arrastando o longo sabre em sua mão para dentro do portal de aço. Enquanto o jovem de vestes escarlates entrava no portal no momento em que ele se fechou, um líquido vermelho começou subitamente a escorrer de dentro para fora nos painéis da porta. São Ang pareceu ter pensado em algo, e sua voz caiu em horror. É uma instância de novato de rank pesadelo. É realmente uma instância de novato de rank pesadelo. Ele realmente encontrou a lendária instância de novato de rank pesadelo. Aquela era uma dificuldade aterradora com uma taxa de mortalidade de 99,999999%. Encontrá-la não era diferente de ser condenado à morte. São Ang sentiu arrependimento. Parece que esta missão será uma viagem perdida. Em uma instância de novato de rank pesadelo, São Ang não achava que nem mesmo aquele jovem de vestes escarlates seria capaz de completá-la. Su Shen abriu os olhos. Ele se viu em uma terra desolada. Ele havia chegado a outro mundo, ao contrário da aliança dos transcendentes que substituía completamente a identidade de outra pessoa. O salão do deus principal trazia o corpo diretamente para outro mundo para completar as missões. O que de origem neste mundo é ralo, e o caminho do Dao marcial não é proeminente. Su Shen sentiu. Com um que de origem tão turvo, o praticante de Dao marcial mais forte neste mundo provavelmente não excederia o reino da convergência de espírito. Isso fez Su Shen balançar a cabeça internamente. O cultivo regular neste mundo era completamente impossível. Uma tela de luz eletrônica apareceu na frente de Su Shen com duas mensagens. Uma era sobre a missão do Salão do Deus Principal. O salão exigia que a equipe de Su Shen obtivesse os 12 artefatos divinos da dinastia Dragon Yin. Para cada artefato divino obtido, eles receberiam 100 pontos. 12 artefatos divinos totalizariam 1.200 pontos. Isso definitivamente não é uma instância difícil. Su Shen não perguntou a São Ang sobre as informações do espaço do Deus Principal porque ele lidou com o espaço em sua vida anterior e já conhecia suas regras. A informação que São Ang detinha era menos de uma centésima milionésima parte do que ele sabia, então naturalmente não havia necessidade de perguntar. Obter 1.200 pontos de uma vez era definitivamente uma soma enorme durante o período de novato do espaço do Deus Principal, o suficiente para permitir que uma pessoa comum ascendesse ao céu em um passo e se tornasse instantaneamente um especialista do reino do padrão espiritual. A outra mensagem era sobre as informações de sua equipe. Além dele, outras 4 pessoas foram puxadas para um canal semelhante a um grupo de chat. Todos tinham um avatar que era sua própria imagem. Su Shen estava muito satisfeito com seu rosto bonito. Dos outros 4, um era o homem grande que Su Shen vira, e uma era a mulher com maquiagem pesada. Os outros 2 também eram um homem e uma mulher. A equipe inteira consistia em 3 homens e 2 mulheres. Ele abriu a caixa de chat. Cara grandão, que azar, acabei no mesmo time que aquele pé frio. Se você nos atrasar, eu mato você primeiro. Você foi marcado por cara grandão? Maquiagem pesada. O irmão é tão incrível. Irmão, você pode me proteger? Eu faço qualquer coisa. Rosto comum, é tão perigoso aqui. Se você é um homem, apresse-se e proteja nós, garotas suaves e perfumadas. Homem de óculos, padrinho nas alturas, estou disposto a recomendar o padrinho como líder da equipe. Cara grandão marcou você? Cara grandão, viu? Se quiser viver, tem que me ouvir. Su Shen fechou o grupo de chat sem expressão. Esses caras tolos não eram diferentes de pessoas mortas. No deserto, Su Shen ouviu sons de farfalhar fracos vindos da selva distante, acompanhados pelo som do vento passando. Um homem cadáver apodrecido avançou contra Su Shen. Sua velocidade estava muito além dos limites de uma pessoa comum. Su Shen não tinha pressa. Ele pegou um galho seco e o arremessou. A madeira era como uma espada afiada. Quase instantaneamente, a cabeça do homem cadáver apodrecido explodiu, e seu corpo foi lançado a dezenas de metros pelo impacto. Para Su Shen, todas as coisas podiam ser usadas por ele. Mesmo com um corpo mortal, ele superava em muitos cultivadores comuns. Capítulo 348. Su Shen se aproximou do cadáver apodrecido. Ele descobriu que o cadáver estava infectado por uma substância especial. Isso é que diabólico. Deve ser que um poderoso artista marcial do caminho demoníaco por acaso pereceu aqui, fazendo com que o mundo inteiro fosse poluído pelo Ki diabólico e sofresse uma mutação. Su Shen lembrou que cada instância de iniciante de nível pesadelo tinha recompensas ocultas. Aquele poderoso artista marcial do caminho demoníaco que pereceu inesperadamente deveria ser o ganho oculto nesta instância. A técnica de cultivo do imperador do submundo imortal não pode ser continuada. Devo forjar um novo Dao. Em sua vida anterior, Su Shen não escondeu suas origens. Ele temia que todos os métodos que possuiu outrora tivessem sido minuciosamente investigados por várias forças. Continuar a cultivar sua antiga técnica de cultivo não seria diferente de cair em uma armadilha. Um pensamento brilhou de repente na mente de Su Shen. Seus olhos estavam indiferentes e quase em um instante, um fluxo escuro de Ki emergiu lentamente. Esse fluxo de Ki fluiu sem impedimentos. Em um único pensamento, Su Shen já havia pisado no caminho do cultivo, entrando no reino do despertar do Ki. Su Shen apontou casualmente e uma partícula negra insignificante pousou no cadáver apodrecido. Em menos de 3 respirações, o cadáver murchou completamente, transformando-se em uma poça de água pútrida. A partícula negra cresceu o dobro de seu tamanho, reentrou no corpo de Su Shen e transformou-se em um vasto poder de Ki e sangue. Neste momento, o cultivo de Su Shen mudou, avançando do primeiro nível do reino do despertar do Ki para o segundo nível.
Tais métodos eram indubitavelmente métodos do caminho demoníaco, para serem condenados por todos. Aos olhos de Su Shen, fossem métodos grandiosos e justos ou métodos do caminho demoníaco revividos por todos, eram meramente caminhos para se tornar mais forte. Conceitos mundanos não tinham significado para ele. 53º ano da dinastia da Grande Sombra. 50 anos haviam se passado desde a eclosão da catástrofe demoníaca. 1000 milhas de terra queimada, muros arruinados e canibalismo eram cenas comuns na dinastia da Grande Sombra. Alguns diziam que o rei da dinastia da Grande Sombra havia conquistado sua posição injustamente, desafiando a vontade do céu, o que enfureceu os céus, trazendo a catástrofe demoníaca para destruir a dinastia da Grande Sombra. Essas palavras eram de fato verdadeiras. O governante da dinastia da Grande Sombra havia tomado o poder quebrando seu juramento, assassinando seu senhor e usurpando o trono. Em apenas 3 anos, a cena outrora pacífica e próspera mudou, transformando-se mais tarde em um inferno vivo. Este mundo originalmente não possuía o poder de lutar contra 1000 homens. Heróis de todo o mundo atacaram conjuntamente a dinastia da Grande Sombra. Mas a partir daquele dia, 12 indivíduos apareceram dentro da dinastia da Grande Sombra, empunhando armas diferentes e chamando a si mesmos de os 12 enviados dos artefatos divinos. Cada um deles, confiando no artefato divino em suas mãos, podia facilmente lutar um contra 1000, ou até um contra 10.000. Um golpe casual era suficiente para romper as muralhas impenetráveis da cidade. Aquele poder, que não era deste mundo, suprimiu facilmente os heróis, estabilizando o reino para a dinastia da Grande Sombra. A partir de então, a vida dos súditos da dinastia da Grande Sombra tornou-se ainda mais difícil. Mesmo que tentassem o seu melhor, não conseguiam derrubar a dinastia da Grande Sombra. Com os 12 enviados dos artefatos divinos presentes, o governo da dinastia da Grande Sombra era eterno. Naquele dia, com a chegada de uma forte queda de neve, a catástrofe demoníaca eclodiu. Tudo isso era o que Su Shen entendia sobre a história da dinastia da Grande Sombra. Aos olhos de Su Shen, a dinastia da Grande Sombra provavelmente descobrira o cadáver do especialista do caminho demoníaco caído há muito tempo, esperando obter os segredos do corpo. Eles tiveram sucesso, mas também falharam. Aquele especialista do caminho demoníaco era pelo menos um artista marcial do reino da conexão profunda, longe do que um grupo de mortais poderia controlar. Isso acabou levando ao vazamento de Ki diabólico e à eclosão da catástrofe demoníaca. Su Shen entregou casualmente uma peça de prata ao velho. O velho agarrou a prata prestes a agradecer, mas quando olhou para cima, descobriu que o belo jovem mestre à sua frente havia desaparecido. Foi tudo como uma alucinação, exceto pela prata em sua mão, dizendo-lhe que não era uma ilusão. Ó céus, este velho deve ter conhecido um imortal hoje. O velho arregalou os olhos e murmurou, um imortal. Deve ser um imortal que desceu ao mundo mortal. A dinastia da Grande Sombra incorreu na ira tanto do céu quanto dos homens. O imortal certamente buscará justiça para nós, pessoas comuns. O velho continuou murmurando. Su Shen, naturalmente, não podia ouvir os murmúrios do velho. Ele já havia deixado a cidade. Ele não era um imortal que defendia a justiça. As tragédias deste mundo, aos seus olhos, eram meramente uma de inúmeras tragédias, incapazes de agitar qualquer onda em seu coração. Pelo contrário, para cultivar o caminho demoníaco e elevar seu cultivo, ele matou casualmente muitos chamados especialistas deste mundo. É você? Não muito tempo depois de Su Shen deixar a cidade em uma estrada desolada, 4 figuras maltrapilhas caminhavam juntas. Essas 4 pessoas eram os companheiros de equipe de Su Shen. Comparado aos 4 indivíduos esfarrapados e extremamente desgrenhados, Su Shen usava roupas brancas limpas com uma espada pendurada na cintura, parecendo exatamente um jovem mestre desfrutando de um passeio. O grandão gritou ao ver Su Shen. Ele reconheceu Su Shen naquele momento, com os olhos cheios de ciúme e ganância. Su Shen ficou um pouco surpreso que esses 4 idiotas ainda estivessem vivos. No entanto, olhando para os trapos em seus corpos, era provável que alguns idiotas ainda mais burros do que eles os tivessem ajudado a evitar um desastre. Como você pode ser tão egoísta? Você tem uma maneira melhor de sobreviver neste mundo, mas não quer compartilhar. Você é mesmo um homem? A mulher com aparência pura em seu avatar estava agora se escondendo em todos os lugares. Ela não tomava banho há mais de meio mês e não era diferente de um refugiado no deserto. Ela estava cansada de se esconder por meio mês, incapaz de ter sequer uma boa noite de sono. Agora, vendo Su Shen tão diferente do estado desgrenhado deles, seu coração se encheu de ciúme e ódio. Ela se colocou em um patamar moral elevado, tentando ameaçar Su Shen. Su Shen sentiu que seu pensamento estava correto. Idiotas eram idiotas e mesmo após lições duras, eles não mudavam nada. Uma luz branca brilhou. Enquanto uma cabeça voava e um corpo desabava, levantando poeira, os outros 3 pareciam ter sido congelados por um feitiço de petrificação, rígidos e incapazes de se mover. Sangue quente espirrou em seus rostos e corpos, mas eles sentiram apenas um calafrio por todo o corpo, como se tivessem sido mergulhados em um porão de gelo. E irmão? A voz da outra mulher tremeu, mas antes que pudesse terminar de falar, ela também teve o mesmo destino. Vendo isso, o grandão ficou com tanto medo que saiu correndo, mas antes que pudesse escapar, ele realmente viu um cadáver sem cabeça. Aquele cadáver era ele? Apenas o último jovem de óculos permaneceu congelado no lugar. Você ousa matar um companheiro de equipe? Não tem medo de ser punido? Ele estava perplexo. A expressão de Su Shen era indiferente. Ele o enviou embora casualmente também. Matar um companheiro de equipe resultaria em uma dedução de 100 pontos ao final da instância de iniciante. 100 pontos suficientes, a pessoa seria apagada pelo espaço do deus principal. Para os outros, obter 100 pontos em uma instância de iniciante era incrivelmente difícil, quanto mais ter 400 pontos deduzidos. Para Su Shen, os chamados 12 artefatos divinos deste mundo já estavam ao seu alcance. 400 pontos por paz e sossego, poupando de ter que carregar 4 sanguessugas. Logo após Su Shen matar os 4, ele seguiu a direção de onde eles haviam fugido e com o pensamento ele sentiu uma aura que não pertencia de forma alguma a este mundo. Interessante. Enquanto os 4 cadáveres se transformavam em uma poça de água pútrida, Su Shen já havia desaparecido sem deixar rastros. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 349. Su-Shen sentiu uma aura que não pertencia aos limites deste mundo. Isso despertou seu interesse. Normalmente, esse era um poder acessível apenas nos planos mais elevados. Ao mesmo tempo, em um deserto desolado. Bah, neste mundo caótico onde as vidas valem tanto quanto grama, por que fingir ser uma boa pessoa? Um homem magro com uma cicatriz no rosto cuspiu no cadáver no chão. Olhando para os muitos corpos de seus irmãos espalhados, o homem da cicatriz acenou com a mão. Levem todos de volta, limpem-nos e teremos comida para o inverno. Imediatamente, alguns subordinados se aproximaram, carregando esses cadáveres nos cavalos, um por um. Seus olhos eram entorpecidos. Tudo aquilo já era rotina para eles. Já era difícil viver neste mundo, então como poderiam se dar ao luxo de pensar? Neste mundo, eles eram originalmente um grupo de bandidos. É uma pena, aquelas poucas pessoas ainda escaparam. O homem da cicatriz sentiu remorso. Originalmente, eles tinham como alvo aquelas 4 pessoas comuns, mas, inesperadamente, 2 especialistas do mundo marcial apareceram no meio do caminho, exigindo que libertassem os 4 civis. Se fossem tempos normais, o homem da cicatriz naturalmente não desejaria causar problemas e tornar-se inimigo de tais especialistas. Mas agora, com o inverno se aproximando, se não preparassem comida, nenhum deles sobreviveria. Fosse com seus irmãos ou com outras pessoas, ter comida suficiente permitiria que mais gente vivesse. Chefe, ainda há uma criança aqui. Um homem franzino exclamou subitamente. Eles encontraram uma garotinha dormindo profundamente debaixo de uma árvore, tão delicada quanto uma boneca de porcelana, completamente alheia à sujeira e ao caos deste mundo. A criança protegida por aqueles 2 heróis era esta menina. Matem-na. O homem da cicatriz ordenou friamente. Ao verem isso, os outros não ousaram desobedecer ao comando. Alguém deu um passo à frente com uma faca, com relutância nos olhos entorpecidos, mas ainda assim desferiu o golpe resolutamente. Justo quando o sangue estava prestes a espirrar, a garotinha abriu os olhos. Que tipo de olhos eram aqueles? Não havia emoção alguma. No momento em que ela os abriu, as cores ao redor desapareceram, deixando apenas tons de nanquim preto e branco. O grande sabre que estava prestes a atingi-la parou diante da menina, incapaz de se aproximar. Todos permaneceram em suas posições originais imóveis. O tempo parecia ter parado de fluir. Quando tudo voltou ao normal, o homem da cicatriz viu a cena mais terrível. A dúzia de irmãos que cercavam a menina havia se transformado em cadáveres velhos e ressequidos, estendidos no chão. Essa cena horripilante enviou um calafrio pela espinha do homem da cicatriz, que gritou: "Monstro, é um monstro!" Aquilo excedia completamente sua compreensão. Os bandidos sobreviventes ao redor estavam tão apavorados que queriam fugir. Ao se virarem justo quando todos estavam prestes a escapar, viram subitamente um homem vestido de branco caminhando como vento, surgindo como um fantasma. Compreender naturalmente a lei da vida e da morte é algo verdadeiramente raro. O homem de branco era naturalmente Su-Shen. No momento em que sentiu a mudança, ele correu para lá. Compreender naturalmente a lei da vida e da morte era uma aptidão extremamente rara até mesmo no domínio imortal estelar celestial. Um gênio que aparece apenas uma vez a cada poucas épocas, com um vislumbre de esperança para a ascensão imortal. Tal gênio apareceu de fato neste reino inferior de origem escasso. O homem da cicatriz descobriu, horrorizado, que seus corpos eram incapazes de se mover. No segundo seguinte, como gelo e neve derretendo, todos desapareceram de onde estavam. Su-Shen olhou para a garotinha, que tinha cerca de 7 ou 8 anos. Os olhos frios da menina agora encaravam Su-Shen com um toque de vigilância. Esta pessoa é muito perigosa. Não se preocupe, não lhe quero mal. Su-Shen olhou para a menina vigilante com uma expressão gentil. Esta não é a reencarnação de um velho monstro. Parecendo sentir a boa vontade emanada por Su-Shen, a vigilância nos olhos da pequena desapareceu lentamente. Seu rosto estava um pouco cansado e ela se encostou na árvore seca, caindo diretamente no sono. Su-Shen murmurou: "A origem da vida e da morte está incompleta. Não é a descendência de uma divindade suprema. Uma variável realmente apareceu neste reino inferior. Bem, vamos considerar isso como formar um bom vínculo." Com a atual capacidade de compreensão e percepção de Su-Shen, mesmo que ele não possa alcançar a ascensão imortal através do Dao da vida e da morte, criar uma técnica de cultivo desse caminho que leve diretamente ao nível imperador não é difícil. Su-Shen apontou casualmente. Em seu sonho, a menina sentiu como se muitas memórias obscuras e difíceis de entender tivessem aparecido em sua mente. Aquele poder incontrolável da vida e da morte fundiu-se gradualmente com seu pequeno corpo, e ela caiu em um sono profundo. Su-Shen não lhe deu uma técnica de cultivo que levasse diretamente ao nível imperador. A técnica que ele criou só poderia ser cultivada até o reino Nirvana. O caminho à frente ainda exigia que a menina caminhasse por conta própria. Ter sucesso significa perspectivas ilimitadas. Falhar significa a morte e a dissipação do Dao. Para Su-Shen, isso foi apenas algo interessante que ele encontrou, uma oportunidade concedida casualmente. Se der frutos no futuro, ótimo, se não, não há perda. Em um sonho nebuloso, Gongon Ling apenas sentiu a figura de um jovem misterioso em sua mente tornando-se cada vez mais borrada, restando apenas uma frase ecoando. Se você conseguir chegar ao fim, na próxima vez que nos encontrarmos, eu não me importaria de lhe conceder outra boa fortuna. Su-Shen montou casualmente uma formação mágica para proteger Gongon Ling durante sua transformação final e depois partiu. Seu cultivo já havia rompido para o reino da convergência de espírito. Com o cultivo do reino da convergência de espírito, muitos métodos poderiam ser empregados, tornando-o invencível no mundo mortal, sem medo de nada. Meu senhor, algo terrível aconteceu. Em um palácio luxuoso e mal iluminado, repleto de charme antigo, beldades dançavam e cantavam. No topo, sentava-se um homem de olhos inquietos com uma luz verde no olhar, abraçando uma mulher com pouca roupa. Acompanhado por uma voz aterrorizada, um soldado manchado de sangue empurrou freneticamente a porta principal e entrou correndo. Essa cena assustou as beldades ao redor, e o ar solidificou. O sorriso no rosto do homem sentado no alto desapareceu lentamente.
Todos no salão estavam em silêncio, sem ousar emitir um som. O soldado intruso, parecendo apavorado, disse apressadamente: "Meu senhor, alguém invadiu." Os soldados não conseguem detê-lo, e mesmo os especialistas de alto nível que mantemos não são páreo para essa pessoa. Assim que terminou de falar, o soldado tocou o próprio pescoço, seu rosto mostrando um olhar incrédulo para o chamado senhor. O sangue espirrou e uma adaga curta e escura apareceu na mão do homem de olhos inquietos. Ainda havia sangue fresco na adaga, mas, estranhamente, em poucos suspiros, o sangue desapareceu completamente como se nunca tivesse estado lá. Inúteis, realmente um bando de inúteis. O homem de olhos inquietos era o enviado do artefato divino da grande dinastia Yin, portando um dos 12 artefatos divinos, o dente do devorador de sombras, ajudando a grande dinastia Yin a guardar um território. O homem estreitou os olhos. Na porta aberta, uma figura branca marcante caminhou lentamente para o salão, sua silhueta alongando-se infinitamente. Capítulo 350. O enviado do artefato divino Yushi olhou para o jovem de túnica branca que apareceu, com o corpo impecável, sem uma mancha de sujeira. Ele estreitou os olhos. Eu não esperava que a grande dinastia Yin produzisse alguém como você, alcançando o reino grão-mestre em uma idade tão jovem. Dentro da grande dinastia Yin, havia 3 reinos do Dao marcial: adquirido, inato e grão-mestre. Estes correspondiam aos reinos despertar do espírito, convergência do espírito e padrão espiritual no cultivo do Dao marcial. No entanto, o chamado grão-mestre era muito inferior ao reino padrão espiritual. Na mansão Yu não faltavam anciãos visitantes do reino inato, mas eles não podiam oferecer a menor ameaça ao jovem diante dele. Ele deveria ser um lendário especialista grão-mestre. Toda a grande dinastia Yin tinha menos especialistas grão-mestres do que se podia contar nos dedos de 2 mãos. O enviado Yushi empurrou a mulher que estava sobre ele e desceu mancando da plataforma alta. Posso lhe dar uma chance. Desde que esteja disposto a se submeter a este marquês, posso ignorar o fato de você ter matado aquelas formigas. Ele desceu as escadas, olhando para a figura alta, com um sorriso de sangue frio nos lábios. Se você recusar, sua cabeça será pendurada no grande salão. As luzes eram fracas e, seguindo o olhar do enviado Yushi para cima, no topo do grande salão, havia inúmeras cabeças aterrorizadas, atormentadas pelo enviado com os métodos mais brutais, preservando seus momentos mais dolorosos. O salão sinistro causava arrepios na espinha. O enviado olhou para o jovem à sua frente e sorriu. Vou lhe dar 3 segundos para despertar meu interesse. Se conseguir, considerarei deixar-lhe um cadáver completo. A expressão do enviado Yushi era sinistra. E daí se ele era um grão-mestre? Diante de um artefato divino, até um grão-mestre poderia ser morto. Quase instantaneamente, o enviado esfaqueou várias vezes seguidas. Algo aterrorizante aconteceu. Em cada vez, ele claramente apunhalava o corpo do jovem, mas sempre parecia que estava esfaqueando o ar. O enviado Yushi recusou-se a desistir, tentando dezenas de vezes, mas não conseguia causar nenhum dano ao jovem diante dele. 3 segundos acabaram. O enviado Yushi quis recuar, mas era tarde demais. Ele viu o jovem misterioso estender uma mão e dar um leve tapa, como se estivesse espantando uma mosca. A consciência do enviado desapareceu. Su Shen brincou com a adaga em sua mão. A adaga era preta como azeviche, com a lâmina padronizada como dentes de rato, e o cabo era incrustado com um cristal escuro. Este era um artefato mágico de grau médio. Su Shen olhou para o painel exibido. O progresso da coleta dos 12 artefatos divinos havia mudado de 0 para 1. Ele olhou para o enviado Yushi, que havia sido morto com um tapa, já totalmente seco. Su Shen deixou o palácio diretamente e seguiu para o próximo local. Não muito tempo depois de Su Shen partir, um jovem de túnica cor de sangue chegou ao local. Ele ficou surpreso ao descobrir que estava vazio, restando apenas inúmeras armaduras e armas quebradas, sem sequer um único cadáver. Alguém chegou primeiro. Um toque de interesse brilhou nos olhos do jovem de túnica de sangue ao entrar no grande salão, além de um grupo de mulheres que haviam perdido o juízo. Todos os outros já estavam completamente mortos, sem sobrar sequer um cadáver inteiro, e um dos 12 artefatos divinos, a presa de Yushi, também havia desaparecido, levando o jovem a concluir que o perpetrador deveria ser do espaço do deus principal, assim como ele. Possuir força comparável à 7ª camada do padrão espiritual ou superior em tão pouco tempo, talvez ele também venha de um grande mundo e, como eu, tenha vindo para o espaço do deus principal devido a circunstâncias especiais. O jovem de túnica de sangue parecia ter sentido o cheiro de uma presa e em seu coração já havia pronunciado uma sentença de morte para a pessoa que havia roubado seus espólios designados. Esses pontos seriam apenas dele. No entanto, para sua surpresa, não importava quais métodos usasse para atormentar as mulheres, elas não tinham ideia de quem havia matado o enviado Yushi. Não só não conheciam sua aparência, como nem sabiam se era homem ou mulher. Logo, a notícia da morte do enviado Yushi se espalhou, e até o artefato divino desapareceu. Essa notícia abalou toda a grande dinastia Yin. No entanto, todos ainda não haviam se recuperado da notícia quando surgiram os relatos de que o enviado da montanha Xuan, o enviado Lai Po e outros enviados de artefatos divinos estavam morrendo uns após os outros. Metade dos 12 enviados de artefatos divinos morreu rapidamente. Os enviados restantes logo perceberam que alguém os estava caçando. Uma vez separados, eles morreriam. Não tiveram escolha a não ser se unirem, reunindo-se na capital. Esta é uma decisão sábia. Su Shen soube que os enviados restantes haviam se reunido na capital e os elogiou em seu coração. Boas pessoas. Agora ele não precisaria viajar por todo o país para encontrá-los um por um, com todos reunidos, seria muito mais conveniente pegá-los todos de uma vez. Su Shen levantou-se e dirigiu-se à capital real. Do outro lado, dentro da capital real, além dos 6 enviados restantes, estava também o jovem de túnica cor de sangue. Após chegar a cada local apenas para estar um passo atrasado, o jovem teve uma ideia repentina. Por que não chegar primeiro à capital real e esperar que o mentor caísse em sua armadilha? Ele veio e, em virtude de sua força, tornou-se facilmente o grão-mestre nacional da grande dinastia Yin. Ao mesmo tempo, ele também aprendeu os segredos deste mundo. Su Shen dirigiu-se diretamente para a capital real de Grande Yin e em poucos dias chegou ao Palácio Real. É ele finalmente apareceu.
Assim que Su Shen entrou ostensivamente no Palácio Real de Grand Yin, a notícia de sua chegada alcançou os outros 6 enviados de artefatos divinos. Milhares de soldados avançaram, cercando Su Shen. Esses soldados estavam bem equipados, mas eram diferentes de pessoas comuns com peles escuras e olhos sedentos de sangue. Cada um possuindo força considerável, facilmente comparável a especialistas do reino adquirido no mundo marcial, movendo-se com uma presença vasta e onipresente. Como se tigres rugissem e dragões urrassem, esta era uma formação militar formidável que não pertencia a este mundo, permitindo que essas pessoas tivessem o poder de cercar e matar aqueles no reino padrão espiritual. 6 figuras apareceram juntas, segurando várias armas aterrorizantes, posicionadas em 6 pontos diferentes fora da formação militar, encarando friamente Su Shen, como se ele já fosse um homem morto. Eles esperavam que a expressão de Su Shen fosse de medo ao cair em uma emboscada, mas não esperavam que o jovem parecesse tão calmo. Reunidos, isso me poupa alguns passos. Um deles, um homem de meia-idade majestoso segurando uma longa alabarda entrelaçada com um dragão negro, gritou: "Seu canalha, você está à beira da morte e ainda ousa ser tão arrogante." No céu, raios negros cobriam densamente a área. Su Shen sorriu. Com um aceno casual, uma corrente de Qi negro envolveu seus arredores, espalhando-se em todas as direções. Qualquer um que entrasse em contato com o Qi negro desaparecia instantaneamente. O raio partiu o fluxo de ar negro, e o homem majestoso com a alabarda avançou. Su Shen apenas deu um tapa leve. Aos olhos dos outros 5 enviados, o corpo do enviado Qion Xiao, que portava a força destrutiva mais poderosa, abriu-se diretamente e depois foi devorado pelo Qi negro. Todas as suas preparações e esquemas pareciam tão ridículos diante da força absoluta, resolvidos com apenas um tapa leve. 4 enviados, incluindo o que controlava o maior poder ofensivo, morreram nas mãos de Su Shen, restando apenas o enviado Zhen Yue, que tinha a defesa mais forte. Este enviado outrora alto e poderoso estava agora encolhido no chão, cobrindo os olhos e os ouvidos. "Não pode me ver, não pode me ver." Parecia que Su Shen era algum monstro aterrorizante. O enviado Zhen Yue ouviu os sons ao seu redor desaparecerem gradualmente. Ele soltou cautelosamente as mãos e viu um rosto familiar. Ele perdeu a consciência. Todos os 12 artefatos divinos caíram nas mãos de Su Shen. Su Shen não escolheu retornar ao espaço do Deus principal. Ele olhou para as profundezas do Palácio Real. Lá, alguém estava de fato conspirando contra ele. Do espaço do Deus principal, Su Shen caminhou em direção ao Palácio Real. Capítulo 351. Su Shen adentrou o Palácio Profundo. Um forte cheiro de sangue o assaltou. Não havia uma única pessoa viva em todo o recinto. "Você realmente veio." Assim que a voz ecoou, uma nova mensagem apareceu no painel do espaço do Deus principal diante de Su Shen. Missão oculta de iniciante de nível pesadelo ativada. Explore os segredos da grande dinastia Yin e obtenha o cadáver demoníaco. Recompensa por conclusão da missão: 3.000 pontos. Dica: aceitar esta missão fechará o canal de retorno até que a tarefa seja concluída. Mesmo um artefato divino custava apenas 1.200 pontos. Para um iniciante, esses 3.000 pontos eram uma fortuna absoluta. O jovem de túnica de sangue estava certo de que Su Shen não deixaria a oportunidade passar. Su Shen, de fato, não deixou passar. No entanto, ele não estava atrás daqueles 3.000 pontos. No momento em que a voz do jovem de túnica de sangue silenciou, nuvens de sangue cobriram o céu, engolindo toda a capital, e pilares de luz cor de sangue desceram dos céus. Desde que chegará à capital, o jovem de túnica de sangue usará métodos de cultivo para se tornar o conselheiro imperial da grande dinastia Yin. Ele descobriu um segredo espantoso. Dentro da dinastia jazia o corpo de um grão-mestre transcendente. Um ser capaz de colapsar montanhas e dividir mares com um mero aceno de mão. Confiando na experiência em sua mente, o jovem superou inúmeras dificuldades, obteve a herança do grão-mestre e preparou múltiplas emboscadas, esperando meticulosamente que Su Shen caísse em sua armadilha. Os pilares de luz sangrenta convergiram acima da grande dinastia Yin em um gigantesco pássaro cor de sangue. Suas asas, quando abertas, podiam facilmente cobrir metade da cidade. Tal poder superava em muito o reino do padrão espiritual, alcançando o reino do mar espiritual. Em um mundo onde o reino da convergência de espírito era geralmente o auge do cultivo, a aparição de um poder do reino do mar espiritual era virtualmente invencível, razão pela qual o jovem estava tão confiante. Então é isso. Su Shen entendeu subitamente. Ele se perguntava por que a missão neste mundo havia saltado diretamente de difícil para nível pesadelo. Agora encontrara razão. O espaço do Deus principal sofrerá uma mudança repentina, e a pessoa à sua frente fora teletransportada inesperadamente para lá. Assim como ele. Conhecendo muitas artes secretas de cultivo e sendo capaz de adquirir uma herança transcendente com um corpo mortal. Ele poderia ser considerado um gênio em um continente pequeno. Eu sabia que você não desistiria da missão oculta. Você não me decepcionou, afinal. Assim que você morrer, os artefatos divinos serão finalmente meus. A figura do jovem de túnica de sangue apareceu no campo de visão de Su Shen, arrastando um sabre longo manchado de sangue, com um sorriso perverso nos lábios. Seu olhar sedento de sangue observava Su Shen como se fosse uma presa, desejando ver a luta e o desespero. Para sua decepção, ele não viu nada, o que o fez questionar se o homem à sua frente era um estoico. Você disse 2 coisas erradas. O jovem de túnica de sangue olhou para o calmo jovem de túnica branca com os olhos confusos. Primeiro, não estou interessado na missão oculta. Segundo, é você quem vai morrer. Su Shen ergueu 2 dedos, olhando para o jovem que ousara conspirar contra ele. O plano do inimigo era meticuloso, usando até o poder deixado pelo falecido transcendente do caminho demoníaco para garantir o sucesso. No entanto, ele escolhera o oponente errado. Su Shen sacou casualmente uma alabarda longa, a alabarda de escamas reversas que sobe aos céus, um dos artefatos divinos. Sua lâmina lembrava chifres de dragão, e escamas negras cintilavam com raios. O peso em sua mão era ideal. Os artefatos divinos? Essa é a sua confiança? A alabarda de escamas reversas é de fato um artefato mágico de alto grau, mas
Su Shen tocou levemente o chão com a alabarda, sem quaisquer efeitos de habilidade extravagantes, apenas um toque gentil. A formação aterrorizante, originalmente capaz de prender especialistas do reino do mar espiritual, desintegrou-se em um instante. O jovem de túnica de sangue não teve tempo sequer de ficar horrorizado ou de erguer seu sabre para a defesa. Aquele toque suave desceu como um monte Tai pressionando para baixo e em um instante, o jovem foi transformado diretamente em uma poça de carne. Su Shen guardou casualmente a arma. Matar o jovem não foi diferente de esmagar uma formiga. Se fosse um autêntico especialista do reino do mar espiritual, Su Shen poderia ter que se esforçar, mas confiar em uma formação. O que o jovem tanto se orgulhava não era nada aos olhos de Su Shen. Após concluir casualmente a missão oculta, Su Shen partiu. No momento em que ele deixou aquele mundo, em uma certa região selvagem, uma menina de cerca de 7 ou 8 anos saiu de uma formação mágica. Este mundo daria as boas-vindas a uma nova lenda. Em um certo mundo, um jovem abriu lentamente os olhos. Maldito seja! Seus olhos ainda carregavam incredulidade. Ele preparara tantas armadilhas, e ainda assim fora morto sem esforço por um único golpe de alabarda? Isso era um grande absurdo. Droga, eu trombei com um peixe grande. Como pude encontrar uma existência tão aterrorizante em uma missão de iniciante do espaço do Deus principal? Até agora, o jovem não se recuperara totalmente. Seu nome era Yang Jieshen. Ele nasceu com uma habilidade especial chamada Alma Indestrutível das 10.000 Tribulações. Em outras palavras, ele não morria nem reencarnava. Sempre que morresse, ele possuiria alguém de quem tivesse uma impressão em sua mente, retornando através daquele corpo. A única lástima era que essa habilidade só podia possuir pessoas muito mais fracas que ele. Yang Jieshen sentiu seu corpo e não pôde evitar franzir a testa. Sua aptidão de cultivo era terrível, e ele ainda era um mortal. Olhando para uma coluna próxima, ele escolheu decisivamente bater a cabeça contra ela para saltar diretamente para a próxima pessoa sortuda. Dentro da sala, São Wang originalmente pensou que esta missão falharia. Afinal, iniciantes que podiam limpar uma masmorra de nível pesadelo eram mais raros que porcos voadores. Claro, esse porco referia-se a um porco comum. Justo quando ele esperava a notícia da morte de todos para retornar ao espaço do Deus principal, uma cortina de luz deslumbrante apareceu subitamente na sala, seguida por um portal. O portal se abriu e um jovem saiu. Ele estava calmo e composto, como se tivesse apenas feito uma viagem casual a outro mundo. São Wang ficou atônito. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que via. Você limpou sua masmorra de iniciante de nível pesadelo? São Wang chegou a pensar que estava alucinando. No entanto, quando viu os 10 pontos extras em sua pontuação, soube que era real, pois pontos não aumentam em alucinações. Missão concluída. Leve-me ao espaço do Deus principal. São Wang assentiu involuntariamente. Seus olhos carregavam admiração. Ele sabia que com o tempo, o jovem à sua frente certamente se tornaria uma grande figura além de seu alcance. Não, talvez nem precisasse de tempo. Alguém capaz de limpar o nível pesadelo provavelmente já estava muito além dele. Aterrorizante. Capítulo 352. O espaço do Deus principal é vasto, com inúmeras funções, cobrindo tudo o que se possa imaginar. O que surpreendeu São Wang foi que o misterioso jovem parecia conhecer o lugar como a palma de sua mão. São Wang lembrou-se subitamente de uma lenda. Dizia-se que entre os miríades de mundos, grandes figuras enviavam seus descendentes ao espaço do Deus principal para treinamento. E esses descendentes naturalmente já conheciam o lugar por dentro e por fora. Pelo menos muito mais do que pessoas comuns como ele que entraram por sorte. Este deve ser o descendente de alguma grande figura. São Wang estava certo em seu coração. Apenas o descendente de uma grande figura poderia passar tão facilmente pela instância de iniciante de nível pesadelo. Província do Caminho do Sul Celestial. Su Shen retornará ao mundo real vindo do espaço do Deus principal. Neste momento, o que em seu corpo já havia cruzado vários reinos maiores, alcançando o reino da conexão profunda. Os benefícios do espaço do Deus principal eram tais que, contanto que se tivesse pontos suficientes, qualquer desejo poderia ser satisfeito. Su Shen obteve 4.200 pontos na instância de iniciante. Naturalmente, isso não seria suficiente para cultivar até o reino da conexão profunda no espaço. No entanto, quando ele abriu a interface de pontos, os originais 4.200 haviam se tornado 42.000 pontos, aumentando 10 vezes diretamente. Su Shen usou esses pontos para elevar seu cultivo. Um traço do poder de origem do espaço do Deus principal foi injetado em meu corpo. Com a experiência de Su Shen, ele naturalmente não pensaria que isso era um erro do sistema. Ele parecia ter entrado em um tabuleiro de xadrez extraordinário, trocando seus 90.000 de aptidão por um traço do poder de origem do espaço. No entanto, por enquanto, essas coisas não eram algo que ele pudesse considerar. A quebra de cultivo para o reino da conexão profunda permitiu que Su Shen flutuasse no ar, voando diretamente para fora do caixão. No momento em que deixou a cordilheira, ao olhar para trás, não havia caixão vermelho ou 8 grandes montanhas à vista. Tudo parecia como se nunca tivesse acontecido, desaparecendo deste mundo. Este era um vestígio eliminado por um indivíduo poderoso usando grandes meios. Su Shen retornou a uma cidade. Sua aptidão era extremamente pobre, então a família Zhao o enviará para uma pequena cidade na província do Caminho do Sul Celestial para gerenciar os ativos da família. Ao deixar o núcleo da família Zhao, Su Shen trouxe apenas um velho servo. Foi por causa desse servo que Zhao Shen, nesta vida, conseguiu sobreviver até agora. Tio Shen, no pátio, um ancião gentil e amável podava flores e plantas. Vendo que a pessoa que entrava era Su Shen, ele esboçou um sorriso. É o jovem mestre. Tio Shen acompanhará o avô de Zhao Shen em batalhas, mas devido a um acidente, os ancestrais de Zhao Shen, junto com seu pai e sua mãe, toda a linhagem, sofreram uma calamidade súbita. Apenas Tio Shen e Zhao Shen permaneceram vivos. Naquele desastre, Zhao Shen perdeu sua aptidão para o cultivo, e a longevidade de Tio Shen foi diminuída. Su Shen olhou para o ancião. Sua condição física atual não escapava aos olhos de Su Shen.
Tio Shen era, na verdade, uma existência do reino do grande santo. Era apenas uma pena que os ferimentos sofridos fossem graves demais. Eram ferimentos do Dao, difíceis de curar mesmo com medicina divina, a menos que houvesse a lendária medicina divina imortal. Mas até imperadores achavam tal medicina difícil de encontrar, quanto mais um grande santo usá-la, o que equivalia a uma fantasia. Tio Shen tocou o próprio rosto. Jovem mestre, espere, este velho servo irá preparar o jantar para o jovem mestre. Na consciência do tio Shen, Su Shen não estivera fora por muito tempo, talvez apenas uma tarde comum. A existência nos bastidores planejara tudo perfeitamente, então Su Shen não iria expor a verdade. O único sobrevivente de uma das linhagens ancestrais da família Zhao e um grande santo idoso e debilitado. O dia seguinte, um grande evento ocorreu na Cidade da Paz. Todos os indivíduos poderosos da cidade desapareceram sem deixar vestígios da noite para o dia. Deve-se saber que entre eles, havia restitulados do reino da conexão profunda. Sem exceção, todos sumiram. Embora estivessem desaparecidos, todos sabiam que provavelmente estavam condenados. O mentor era, naturalmente, Su Shen. Aqueles indivíduos poderosos já haviam se tornado nutrição para ele. Desde que Zhao Shen fora enviado para a Cidade da Paz, aquelas forças, do respeito inicial ao descobrir que ele não podia cultivar, não pararam de intimidá-lo. Se não fosse pelo medo da presença do tio Shen, ele já teria sido devorado por aqueles homens. Quando a autoridade suprema não pode mais deter as pessoas, apenas a ganância permanece em seus corações. Zhao Shen era Su Shen, em última análise, ele mesmo. Su Shen não se importou em resolver convenientemente esses problemas. Jovem mestre, você pode cultivar agora? Tio Shen estava radiante. A força que Su Shen exibia era apenas no reino do despertar do espírito, embora insignificante. Mas isso representava um sinal de que ele podia cultivar, o que deixou o velho servo em êxtase. Após se acalmar, Tio Shen olhou hesitantemente para Su Shen. Ele naturalmente observara as mudanças dos últimos dias. Diante da suspeita, Su Shen tinha uma resposta pronta. Ele falou sobre uma queda acidental de um penhasco, sobrevivendo a um desastre, entrando em um reino secreto, ganhando inesperadamente uma oportunidade que desafia os céus, remodelando sua aptidão e encontrando os restos de um indivíduo poderoso e inigualável, enterrando-os e desenterrando uma herança sem par. Tio Shen escolheu acreditar nas palavras de Su Shen, embora soassem fantásticas. No entanto, este mundo nunca careceu de eventos fantásticos. Qual indivíduo poderoso não tem segredos? Qual não tem uma grande oportunidade além da imaginação comum? Tio Shen, quero saber quem é o culpado que causou a queda da minha linhagem. Tio Shen olhou para Su Shen com uma expressão complexa e disse, jovem mestre, você ainda não precisa saber dessas coisas. Se o jovem mestre puder possuir uma força que até este velho servo considere convincente, eu naturalmente lhe contarei tudo. Su Shen não perguntou mais. Pelo menos ele sabia que nesta vida, a destruição de sua linha ancestral, a morte de seus pais e a perda de sua aptidão não foram coincidências, mas algo planejado. Nesta vida, ele ainda tinha inimigos pairando sobre si. Com gerações de acumulação, o estado mental de Su Shen não levaria a buscar vingança direta apressadamente. Quando sua força fosse suficiente, ele não se importaria em eliminar esse problema. Gradualmente. Em um mundo antigo dentro da província do Caminho do Sul Celestial, os prodígios no ranking de orgulho do céu desapareceram um por um, e até o santo da terra sagrada sumiu. Todos morreram. Este incidente causou indignação entre as várias seitas taoístas. Em apenas um ano, a geração jovem de prodígios foi quase completamente dizimada. Mas no fim, eles só ficaram com raiva por um momento, pois descobriram que não importa quais métodos usassem para investigar, não conseguiam identificar o responsável. Mesmo santos habilidosos em segredos celestiais foram inúteis. Ao mesmo tempo, Su Shen, o mentor por trás de tudo isso, apareceu no espaço do deus principal. São Wang olhou para a figura que não via há muito tempo, com o coração tremendo, desejando poder encostar a cabeça no chão. Aterrorizante. Sua força, temo que não seja inferior a alguns capitães de equipe. Quanto tempo se passou? Como esperado do descendente de uma figura poderosa e misteriosa dos miríades de mundos, ele é aterrorizante. Su Shen retornou ao espaço. Iniciantes como ele precisavam entrar em uma instância todos os anos. Agora era a vez de Su Shen entrar em uma nova missão. Justo quando ele estava prestes a partir, um grupo de pessoas se aproximou dele. Capítulo 353. São Wang olhou para os convidados indesejados em choque. A pessoa que chegará era um homem de meia idade vestindo um terno. O que chamou a atenção de São Wang foi um símbolo no peito do homem, um emblema com um punho segurando uma lua brilhante. Segurando o sol e a lua, colhendo estrelas. É alguém da cidade do Pico Absoluto. São Wang ficou abalado. A cidade do Pico Absoluto era uma das principais potências, com especialistas do 11º nível, grandes sábios, que quebraram as correntes genéticas e evoluíram a ponto de destruir facilmente um domínio estelar. Uma força tão poderosa enviará realmente alguém. O homem de meia idade forçou um sorriso e disse, este é o jovem irmão que limpou a masmorra de nível pesadelo para novatos? O homem ignorou completamente São Wang com o olhar fixo em Su Shen. Su Shen olhou para ele, sem se surpreender que o homem soubesse da conclusão da masmorra. Esse assunto não poderia ser escondido de forças interessadas, e o poder por trás do homem não era pequeno. Ele próprio era uma existência do reino Nirvana. No entanto, Su Shen não estava interessado. Para um gênio, um pouco de arrogância é normal. O sorriso do homem permaneceu inalterado enquanto ele entregava um cartão preto e dizia, eu sou da cidade do Pico Absoluto e gostaria de convidar este jovem irmão para se juntar a nós. Este cartão contém 100.000 pontos. Desde que esteja disposto a se juntar, você não apenas receberá os pontos, mas também será mentorado por um emissário divino sênior. Para você, jovem irmão, esta é uma escolha muito boa. Lu Feilong, este é um novato que passou na avaliação de nível pesadelo, algo raro em 10.000 anos. Você realmente quer comprá-lo com meros 100.000 pontos? Pão duro, absolutamente pão duro demais. Uma risada farta veio de longe.
Viu-se uma pessoa montada em uma espada voadora, com as mãos atrás das costas, exalando o porte de um imortal da espada. São Wang não ousava respirar alto. Pavilhão do Imortal Voador. É realmente alguém do Pavilhão do Imortal Voador. O Pavilhão do Imortal Voador, também uma das maiores potências desta região, segue um Dao diferente da cidade do Pico Absoluto. Segue o Dao do cultivo, usando artefatos mágicos para abater inimigos a milhares de milhas de distância. Jianbai. Quando Lu Feilong viu o recém-chegado se olhares pudessem matar, Jianbai teria sido morto inúmeras vezes. Jianbai não se importou nem um pouco. 100.000 pontos, jovem irmão, não sacrifique seu grande futuro por um ganho temporário. Meu Pavilhão do Imortal Voador está disposto a oferecer 1 milhão de pontos. Contanto que o jovem irmão esteja disposto a se juntar, 1 milhão de pontos serão seus. 1 milhão de pontos. Até Lu Feilong olhou para Jianbai em choque. Sem mencionar São Wang, que já estava atordoado. 1 milhão de pontos. Eram 1 milhão de pontos. Dentro do salão do deus principal, ter pontos significava que você poderia fazer o que quisesse, até alcançar a imortalidade e a invencibilidade. Se ele tivesse 1 milhão de pontos, com certeza se tornaria uma figura proeminente admirada pelo mundo. Agora, essa oportunidade de ascender aos céus estava bem diante de seus olhos. São Wang não pôde deixar de engolir em seco, suprimindo o desejo de concordar imediatamente. Ele sabia que a pessoa que o pavilhão queria recrutar não era ele. Oferecendo 1 milhão de pontos. Vocês do Pavilhão do Imortal Voador não vão conseguir aguentar? Não vai demorar muito até que aquela coisa comece. Lu Feilong falou em voz baixa. Eram 1 milhão de pontos, não repolho barato. Para eles era uma soma enorme, quanto mais investir em um novato, especialmente neste momento crítico em que cada ponto parecia crucial. Jianbai disse despreocupadamente. Este assunto não é para sua cidade do Pico Absoluto se preocupar. Meu pavilhão sempre valorizou gênios. 1 milhão de pontos não é nada. Acredito absolutamente que um gênio como este jovem irmão vale isso. Lu Feilong praguejou interiormente, exibido. O olhar de Jianbai voltou-se para Su Shen. Ele notou que o jovem à sua frente parecia ainda mais calmo do que ele ao ouvir sobre os pontos. Esperem, meu culto do Deus Mecânico também está disposto a dar 1 milhão de pontos e também conceder um núcleo sagrado de 9º nível para modificação corporal. Uma figura robusta em preto e ouro chegou atrasada. O culto do Deus Mecânico também é uma das principais potências da região. 1 milhão de pontos, mais um núcleo sagrado de 9º nível. São Wang sentiu a garganta secar. O valor de um núcleo sagrado de 9º nível não era inferior a um artefato sagrado. Este era um item grandioso para ascender aos céus em um único passo. Ele olhou o preço no espaço do Deus principal. 3 milhões de pontos. Um valor total de 4 milhões de pontos. São Wang sentiu tontura, seus olhos ficaram vermelhos. Quão bom seria se esses pontos fossem dele? São Wang percebeu que diante de tamanha tentação, o jovem permanecia imóvel. Ele desejava poder aceitar em seu lugar. O rosto de Lu Feilong escureceu. Cada um oferecia milhões de pontos, e até um item sagrado aparecerá. Isso não fazia sua cidade do Pico Absoluto parecer pão dura demais? Se esse assunto vazasse, seria um golpe enorme para a reputação deles. Lu Feilong rangeu os dentes e disse, minha cidade do Pico Absoluto também está disposta a oferecer 1 milhão de pontos. Mais um artefato sagrado de 9º nível de sua escolha. Em termos de valor, um artefato sagrado de escolha estava definitivamente acima de um núcleo sagrado. Lu Feilong também apostara tudo. Jianbai. Essas duas famílias não vão conseguir se sustentar? Um novato que pode limpar uma masmorra de nível pesadelo, algo raro em 10.000 anos, e vocês realmente tentam recrutá-lo com coisas vulgares como pontos. Uma risada feminina leve e etérea ecoou pela cidade. Um par de pés de jade macios pisou em ondulações, acompanhados pelo som nítido de sinos. Uma mulher sem igual em um rúcon apareceu, olhando com desdém para as outras 3 grandes potências. Pavilhão da deusa. As 4 forças mais poderosas desta região reunidas para competir por uma única pessoa. Qin Miaoyin. Ao ver a mulher aparecer, o coração das outras 3 famílias afundou. Qin Miaoyin ignorou os olhares furiosos e riu. Contanto que esteja disposto a se juntar ao meu pavilhão da deusa, todas as condições que eles prometeram, nós podemos cumprir. E você poderá escolher 10 deusas do meu pavilhão como companheiras para auxiliá-lo em seu cultivo. Isso é ruim. Os olhares das outras 3 famílias eram quase assassinos. Isso era completamente contra a ética marcial. Seu pavilhão da deusa é inteiramente composto por mulheres. Vocês não aceitam homens? Lu Feilong rangeu os dentes. Eles foram os primeiros, então por que cada oferta subsequente se tornava mais aterrorizante? Qin Miaoyin disse desdenhosamente, meu pavilhão simplesmente não aceita homens inúteis. O potencial de um novato que limpa uma masmorra de nível pesadelo, meu pavilhão naturalmente não verá da mesma forma. Lu Feilong. Linha de base flexível. As 3 famílias ficaram chocadas com a falta de vergonha do pavilhão da deusa. Então, você já se decidiu? Qin Miaoyin olhou para Su Shen, com o rosto cheio de confiança. Nenhum homem poderia resistir à tentação de seu pavilhão. Homens comuns achavam extremamente difícil até mesmo conhecer uma mulher de lá, quanto mais possuir simultaneamente 10 deusas. Este era o sonho de qualquer homem. Este também era o propósito da estratégia do pavilhão da deusa por dezenas de milhares de anos, revelando suas presas hoje ao encontrar Su Shen. Capítulo 354. Eu recuso. Enfrentando as tentações das 4 facções, Su Shen falou calmamente e suas palavras trouxeram silêncio ao ar. Você, o que disse? Você recusou? Qin Miaoyin achou difícil de acreditar. Ela até suspeitou que seus ouvidos estivessem funcionando mal. Este jovem não estava no auge, cheio de vigor? Por que ele recusaria o pavilhão da deusa? De repente sua expressão mudou e ela sorriu. Que jovem mestre ganancioso.
Se você se juntar ao meu pavilhão, não apenas poderá escolher 10 deusas à vontade, mas até eu poderei ser sua. A expressão de Su Shen era estranha. Não importa quanto tempo vivesse, ele não conseguia entender o processo de pensamento de tais mulheres. Ela realmente achava que ele estava interessado nela? Diga isso de novo. Saia do caminho. Não tenho interesse em me juntar a nenhum de vocês. O tom de Su Shen era calmo. As 4 grandes potências queriam recrutá-lo, e cada uma oferecia recompensas mais generosas que a anterior. Infelizmente, Su Shen não estava interessado em nenhuma delas. Em outras palavras, ele não queria se envolver com o karma de nenhuma dessas 4 potências ou ter qualquer conexão com elas. Su Shen partiu. Ele ia começar sua próxima missão. Restaram apenas os 4, olhando uns para os outros. Ele é apenas um novato que por sorte limpou uma masmorra de nível pesadelo. Ele é um ingrato. Qin Miaoyin, que estivera sorrindo, instantaneamente ficou sombria, com os olhos cheios de intenção assassina. Seu pavilhão da deusa estivera disposto a quebrar as regras e, no entanto, foi recusado. Os outros 3 também pareciam descontentes, mas ao ver a expressão de Qin Miaoyin, sentiram subitamente que seu humor não estava mais tão ruim. De repente, os 4 congelaram, trocaram olhares e desapareceram dentro da cidade. Uma nova pessoa havia limpado a masmorra de nível pesadelo para novatos. São Wang olhou fixamente enquanto os 4 partiam. Tudo parecia um sonho. Alguém realmente recusará o recrutamento das 4 grandes potências, descartando 1 milhão de pontos como se fossem lixo. São Wang olhou na direção em que Su Shen partirá, e uma onda de intenso ciúme e ódio surgiu em seu coração. As próprias coisas pelas quais ele ansiava foram rejeitadas descasadamente por outra pessoa. Esse sentimento o fez desejar que Su Shen morresse. Figurão, não me culpe, eu também não queria fazer isso. Por quê? Porque tantas oportunidades são colocadas diante de você e você ainda recusa. São Wang contatou decisivamente uma pessoa misteriosa e vazou o paradeiro de Su Shen. Dentro do espaço do deus principal, havia incontáveis regiões diferentes. Em outra região, oposta à área atual de Su Shen, um homem alto olhou para a mensagem que surgiu diante dele. Um novato que limpou uma masmorra de nível pesadelo realmente apareceu na região da Estrela Polar. O homem alto murmurou. O campo de batalha está prestes a abrir. Isso diz respeito aos rankings. O novato que limpou uma masmorra de nível pesadelo é uma ameaça grande demais. Se ele crescer, mesmo que se sacrifique o poder de combate de alto nível da região da Estrela Polar, não será possível ocupá-la, e ele pode até enfrentar uma retaliação. Para garantir segurança total, só posso deixar você morrer. O homem suspirou interiormente. Porque o novato que limpou uma masmorra de nível pesadelo não nascerá na região deles. Agora ele não tinha escolha a não ser eliminá-lo, remover esse perigo oculto, e para isso, teria que pagar um preço enorme. Ele então enviou 1000 pontos e começou a localizar o mundo da missão para onde Su Shen estava indo com base no posicionamento. 1. Isso é um desejo de morte ou ele já foi descoberto? Ou algum especialista do 9º nível o está levando para treinamento? O homem alto ficou surpreso ao descobrir que o mundo para onde Su Shen estava indo era, na verdade, um mundo de 9º nível. Aquele era um mundo com especialistas de nível sagrado. Pelo que ele sabia, quem limpou a masmorra era apenas um novato. Por que escolheria entrar em tal mundo para completar uma missão? Isso não era diferente de buscar a morte. A expressão do homem era imprevisível, mas ele finalmente tomou uma decisão. Desloquem o esquadrão matador de deuses. Não importa que tipo de conspiração exista, o esquadrão pode resolvê-la facilmente, e pode até haver uma surpresa extra. Se realmente não desse certo, poderia ser apenas umas férias relaxantes em outro mundo. Su Shen, através do espaço do deus principal, chegou a outro mundo, parado no topo de uma montanha alta, observando as paisagens mutáveis do mundo. Se ele tivesse uma vara de pescar agora, seria ainda melhor. Su Shen sentiu um pouco de arrependimento. Ele então estendeu a mão atrás de si e um talismã apareceu, revelando gradualmente sua verdadeira forma. Espero pescar alguns peixes grandes. São Wang havia colocado um talismã de posicionamento nele. Mesmo com toda a sua cautela, como poderia esconder isso da percepção de Su Shen? No entanto, Su Shen não expôs, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele queria ver qual facção ousava conspirar contra ele. São Wang era meramente uma peça de xadrez insignificante. Su Shen pensara inicialmente que seria uma das 4 grandes potências desta região, mas agora parecia que não. A facção que poderia fazer São Wang correr tal risco poderia até ser mais forte que as 4 grandes potências. Este mundo de 9º nível também foi escolhido pessoalmente por Su Shen. Não era que ele quisesse apenas entrar em um mundo de 9º nível, mas sua autoridade máxima atual só permitia isso. A vantagem do espaço do deus principal era que, contanto que ele não destruísse o mundo da missão e retornasse após completá-la, não importa quão grande fosse o karma, seria impossível entrar no espaço para feri-lo. Nem mesmo um rei imortal ousaria. Esta era uma das forças mais aterrorizantes de todos os céus, com uma fundação nada inferior à Aliança dos Transcendentes, e talvez até superior em alguns aspectos. Para Su Shen, o atual espaço do deus principal também era o melhor lugar para moer e subir de nível. Travar um massacre contra forças de nível de linhagem de terra sagrada em seu mundo original poderia causar problemas, mas não havia necessidade de se preocupar com isso dentro do espaço do deus principal. Escolha a facção. Facção da raça sagrada, facção de todos os seres. Su Shen olhou para o aviso que surgiu na interface da missão e escolheu casualmente a facção de todos os seres. Afinal, a raça sagrada parecia uma raça poderosa, e quanto mais fortes fossem, mais Su Shen precisaria deles para aperfeiçoar seu Dao da devoração, evoluir sua origem suprema e aumentar suas chances de ascensão imortal no futuro. Missão 1 da facção de todos os seres. Mate membros do espaço do deus principal da facção hostil. Para cada membro morto, receba uma recompensa de 100.000 pontos. Missão 2 da facção de todos os seres. Ajude a facção de todos os seres a derrubar o domínio da raça sagrada. Ao completar, receba uma recompensa de 1 milhão de pontos. Um vale-tudo de facções? Su Shen sorriu. Ele apenas esperava que aquelas pessoas tivessem os meios para descobrir qual facção ele escolhera. Afinal, com o bônus de 10 vezes de pontos do espaço do deus principal, uma pessoa valia 1 milhão de pontos. As 4 grandes potências, mesmo que estivessem extremamente sofridas, só ousariam oferecer 1 milhão de pontos. Tudo mais além de pontos era ilusório.
Capítulo 355. Em um certo lugar, um grupo de pessoas apareceu subitamente do nada. Presidente, isso não é um pouco de exagero? Nos fazer caçar temporariamente um novato que acabou de entrar no espaço do Deus principal? Isso não é apenas exagero, é usar uma bazuca para esmagar uma mosca. Uma pequena Loli de Maria Chiquinha parecia sonolenta. Suas meias brancas que cobriam as pernas estavam uma alta e outra baixa, indicando claramente que ela havia sido designada às pressas para uma missão em um estranho mundo de nível 9. Ela estava bastante descontente com essa tarefa que perturbou seu descanso. Gu Xiaoxiao, o presidente nunca erra. Este novato é um prodígio que passou na avaliação de uma masmorra de nível pesadelo, algo raro de se ver em 10.000 anos. Se a zona da estrela polar o cultivar, ele se tornará um grande problema para o presidente. Do outro lado, uma mulher de terno ajeitou os óculos com um olhar frio e distante, mantendo um tom meticuloso. Gu Xiaoxiao fez beicinho e olhou para o jovem do outro lado, que vestia um hobby de mangas largas, com o cabelo preso e um sabre na cintura. O jovem estendeu as mãos. Xiaoxiao, exatamente como Xiao Mu disse, o potencial de um novato que passou por uma avaliação de nível pesadelo não pode ser subestimado. Devemos cortá-lo pela raiz. Além disso, o novato não pode entrar em um mundo de nível 9 sozinho para completar uma missão. A zona da estrela polar deve ter enviado um indivíduo forte para trazer esse novato a um mundo de nível 9 para treinamento, visando ajudá-lo a crescer rapidamente. Talvez encontremos até o esquadrão de elite da zona da estrela polar antes do esperado. Se trombarmos com o esquadrão de elite da zona da estrela polar, será uma batalha difícil. Não podemos ser descuidados nem subestimar nenhum oponente. O jovem falou seriamente com Gu Xiaoxiao. Ao ouvir isso, Gu Xiaoxiao bateu o pé, cobrindo as orelhas com as mãos pequenas, parecendo que não daria ouvidos. Do outro lado, um ciborgue com ossos mecânicos falou: Capitão, talvez você esteja sendo cauteloso demais. Mesmo que encontremos o esquadrão de elite da zona da estrela polar, quem o nosso esquadrão matador de deuses já temeu? Xiaoxiao está certa. Enviar nosso esquadrão matador de deuses é realmente um exagero. O jovem olhou feio para o ciborgue e brincou. Tudo bem, da próxima vez o que a Xiaoxiao disser está dito. Não vou mais retrucar. As palavras do jovem fizeram os outros dois companheiros de equipe caírem na risada. O esquadrão matador de deuses consistia em 6 pessoas, cada uma elite entre as elites, capazes de completar facilmente missões de nível 9. A mulher chamada Mu falou subitamente: encontrei um novato. Ele de fato entrou neste mundo. A facção escolhida é a facção dos seres sencientes. Todos ficaram um pouco surpresos. De acordo com a descrição da missão, a facção da raça santa era claramente mais poderosa. Será que as pessoas da zona da estrela polar queriam ativar uma missão oculta para maximizar os benefícios do mundo? Não escolher a facção com maior chance de vitória significava que eram tolos ou possuíam uma força imensa e não temiam nada. Como veteranos do espaço do Deus principal, eles naturalmente entendiam suas regras. Parece que o esquadrão de elite da zona da estrela polar realmente foi despachado. Poderia ser o esquadrão do pivô celestial? O esquadrão do pivô celestial não deveria ter tempo neste momento para escoltar um novato para treinamento. Poderia ser o esquadrão Tianshuan ou Tianji. Um homem besta semelhante a uma coruja humanoide ao lado começou a ponderar. Não, o sinal foi perdido. Não conseguimos precisar a localização do novato. Um som de estalo apareceu na frente da mulher chamada Mu, seguido por uma descarga de eletricidade, deixando seu rosto com uma aparência muito sombria. Isto é erro meu. Continuarei tentando consertar para encontrar a localização do novato. A mulher chamada Mo parecia arrependida. Sem a localização do novato, eles não tinham um alvo claro e não podiam completar a missão rapidamente, talvez precisando até ficar neste mundo por um longo tempo. O jovem colocou a mão no ombro dela e quando a mulher chamada Mo olhou para cima, ele soltou uma risada calorosa. Momo, você não precisa se preocupar. Desta vez podemos estar enfrentando um dos esquadrões Tianshuan ou Tianji. Eles são, afinal, um dos esquadrões de elite da zona da estrela polar. Então não é surpresa que pudessem descobrir os métodos que você deixou para trás. Os olhos da mulher chamada Mo estavam profundos. Capitão, você está me confortando ou tirando sarro de mim? O jovem colocou a outra mão atrás da cabeça, rindo sem jeito. Eu não sou muito bom em confortar pessoas. Mas o que quero dizer é que com todo o nosso esquadrão matador de deuses aqui, não importa se encontrarmos Tianji, Tianshuan ou lendário Tianshu desta vez. Nosso esquadrão matador de deuses matará todos sem hesitação. Ele sacou seu sabre, dividindo o espaço em 2 reinos. Capitão, você está sendo muito exibido, vai acabar apanhando. Xiaoxiao, não agoure. Não, alertamos 3 santos, retirem-se rápido. Capitão, eu disse que íamos apanhar. Da próxima vez eu com certeza vou lembrar, com certeza. Su Shen sentiu a flutuação e esmagou casualmente o talismã em sua mão. 6 auras, cada uma de um especialista no Reino Santo. O esquadrão matador de deuses nunca teria imaginado que enquanto pretendiam usar o talismã de rastreamento para localizar o paradeiro de Su Shen, este novato, usaria o talismã de rastreamento para obter informações sobre eles. Não era apenas obter informações. Até a localização deles não guardava segredos aos olhos de Su Shen. No entanto, Su Shen não planejava procurá-los agora. Ele estava atualmente apenas no nível de cultivo do Reino do Vazio Profundo. Um mês depois. Su Shen viajou por vários lugares, reunindo informações sobre este mundo. Este mundo era chamado de Continente da Origem Santa. Como um mundo de nível 9, o Continente da Origem Santa tinha forças intrincadas e complexas. Mas este mundo complexo era dividido apenas em 2 facções: a raça santa e os seres sencientes. Disse que o ancestral da raça santa foi uma deidade nascida na criação do mundo, possuindo poder supremo. Os seres da raça santa que ele criou tinham, cada um, uma aptidão que superava em muitos seres comuns. Até o membro mais comum da raça santa poderia ser considerado um prodígio raro entre os outros seres sencientes. Sob tal golpe devastador, todos os seres sencientes foram escravizados pela raça santa, tornando-se a classe mais baixa. Embora a facção dos seres sencientes também tivesse suas próprias hierarquias, todos compartilhavam um inimigo comum: a raça santa. A facção escolhida por Su Shen foi a facção dos seres sencientes.
Após uma percepção superficial dos indivíduos poderosos na facção dos seres sencientes, Su Shen ficou um tanto surpreso. Esta facção dos seres sencientes na verdade não era fraca, abrigando até uma existência aterrorizante com um pé no reino do Rei Santo. Em um mundo de nível 9, santos eram o auge do poder de combate. Ser capaz de tocar o poder de combate de nível Rei Santo significava definitivamente um mundo de missão de nível 9 de nível pesadelo. O mundo de missão de nível 9 ao qual Su Shen chegou não teve nenhum outro membro do espaço do Deus principal entrando primeiro, e o espaço do Deus principal não havia marcado explicitamente a dificuldade deste mundo de nível 9. Receio que dentro dessa chamada raça santa, haja um Rei Santo, ou meios comparáveis a um Rei Santo. Su Shen não atacou diretamente a terra ancestral da raça santa. No entanto, algumas forças dispersas da raça santa não tiveram tanta sorte. Su Shen também não poupou algumas pessoas da facção dos seres sencientes. Para ele fosse a raça santa ou a facção dos seres sencientes. Eram todos apenas seres sencientes comuns. Capítulo 356. Su Shen estava subindo de nível caçando monstros e, a princípio, ninguém lhe deu atenção. Conforme o alvoroço crescia, tanto a raça santa quanto a facção dos seres sencientes viram inúmeras facções aniquiladas, e a atmosfera tornou-se tensa. No entanto, aqueles que morriam eram meras formigas. A notícia que realmente abalou o continente da origem santa foi a queda de um santo da raça santa. Um santo. Essa era a existência mais forte no continente da origem santa, representando poder e status supremos. Mesmo a raça santa, que oprimia os seres sencientes a ponto de deixá-los sem fôlego, não tinha mais do que 3 dígitos de santos em suas fileiras. A morte de um santo nomeado foi um golpe enorme para a raça santa. A raça santa começou a caçar o culpado. E a notícia de uma potência misteriosa matando um santo da raça santa também abalou a facção dos seres sencientes. Eles começaram a enviar pessoas para buscar informações sobre o louco que matou o santo da raça santa, pois alguém capaz de matar silenciosamente um santo da raça santa certamente seria um ajudante crucial para o sucesso de seu grande plano. Em um vale isolado, um homem de branco segurava uma vara de bambu, pescando à beira do rio. A boia afundou subitamente, e o homem de branco deu um puxão na vara, mas o anzol estava vazio. O homem de branco não ficou desapontado nem desanimado por não pescar nada. Um leve sorriso apareceu em seu rosto atraente. O Sênior não está pescando peixes. Receio que esteja pescando a mim. Uma voz clara e fria ecoou. Uma brisa suave passou, e uma beleza graciosa apareceu de repente diante de Su Shen, permanecendo em silêncio. Vestida em um longo robe verde, sua pele era clara e translúcida, e seus olhos eram negros como tinta. Ela era verdadeiramente uma beleza inigualável. Uma camada de que emanava dela, envolvendo Su Shen e isolando-os do mundo mundano. Su Shen olhou para a recém-chegada, guardando sua vara de pesca, uma santa do clã Luan de Azur verdadeiramente impressionante. Você veio me encontrar sozinha, não tem medo de nunca mais poder voltar? A expressão da mulher fria permaneceu inalterada, sua voz ainda gélida. Se eu estivesse com medo, não teria mordido a isca do Sênior. Su Shen olhou para cima. Você tem coragem. Fale, o que eles querem que este venerável faça, usando você como condição? Olhando para seus olhos imperturbáveis, a mulher fria soube que tudo era transparente para aqueles olhos. Desejamos convidar o Sênior para resistirmos juntos à raça santa. Su Shen disse indiferente. Para me fazer juntar a vocês na resistência contra a raça santa, sua moeda de troca não é suficiente. As palavras de Su Shen fizeram o rosto da mulher fria empalidecer. Ela mordeu o lábio, não irritada, parecendo ter antecipado isso. Ela continuou. Contanto que o Sênior não massacre indiscriminadamente seres sencientes fora da raça santa, estou disposta a ser o sustento do Sênior. Su Shen sorriu levemente. Este venerável não tem interesse em você. Não é impossível para este venerável ajudá-los a resistir à raça santa. A mulher fria olhou para cima de repente, uma expressão de surpresa incrível aparecendo em seu rosto gélido. Que outras condições o Sênior tem? Nós certamente as cumpriremos. Su Shen disse. Eu só preciso encontrar a pessoa por trás de você. A mulher fria chegou a se perguntar se seus ouvidos estavam pregando peças nela. A chamada condição era, na verdade, muito simples. Ela concordou sem hesitar. Dentro da facção dos seres sencientes, para resistir à opressão da raça santa, todas as facções, fossem de terceira, sexta ou nona categoria, haviam se unido. Em um lugar escondido, Su Shen encontrou a existência mais poderosa dentro da facção dos seres sencientes, e também aquele que, por sua própria força, impulsionou a união da facção, uma potência com o pé já no reino do Rei Santo. O portador da espada era o título daquele indivíduo mais forte. Para ser preciso, ele não tinha nome e nunca havia deixado um rastro no mundo. Os outros apenas costumavam chamá-lo de portador da espada, empunhando o poder final contra a raça santa. A Santa Luan de Azur disse que o companheiro daoísta está disposto a ajudar nossa facção de seres sencientes, mas apenas deseja me encontrar. Um velho de rosto vermelho, nariz grande e uma barba branca cheia olhou para o homem excessivamente jovem, achando difícil imaginar que alguém tão jovem pudesse matar um santo da raça santa. O tom do portador da espada mudou, como se carregasse o mundo inteiro, pressionando Su Shen. Parece que Luan de Azur não pôde satisfazê-lo. Você tem um apetite enorme. O clima mudou abruptamente, mas antes que as mudanças pudessem se reunir totalmente, dispersaram-se com um estrondo, o vento acalmou e o céu clareou. Uma Santa Luan de Azur não era suficiente para ajudar Su Shen a alcançar o Reino Santo. Su Shen havia matado muitas potências da facção da raça santa, incluindo um santo, o que já havia atraído a atenção do ancestral santo da raça santa. Aquele ancestral santo era uma verdadeira potência no nível de Rei Santo, e agora que estava acordado, era provável que fosse devido aos avisos do esquadrão matador de deuses do espaço do Deus principal. Se escolhesse continuar caçando e matando santos da raça santa, enfrentaria um cerco. Se escolhesse esperar o tempo passar, Su Shen não queria perder mais tempo neste mundo. Você realmente ousa tramar contra o senhor portador da espada. A Santa Luan de Azur olhou feio para Su Shen, percebendo o que estava acontecendo. O jovem na frente dela não estava pescando por ela, mas pelo portador da espada da facção dos seres sencientes. O portador da espada era a última esperança da facção dos seres sencientes.
Santa Luan de Azur, pare. O portador da espada deteve a Santa Luan de Azur, que estava prestes a atacar. Embora Santa estivesse extremamente relutante, ela ainda escolheu obedecer ao comando do portador da espada. Vendo Su Shen bloquear facilmente seu ataque, um brilho de surpresa passou pelos olhos do portador da espada. Um forasteiro. Você não é deste mundo. Seu tom era de certeza. Su Shen não negou. Se eu estiver disposto a estender uma mão ao companheiro daoísta, quão confiante está o companheiro daoísta? O portador da espada não se irritou com as intenções de Su Shen. Ele simplesmente perguntou calmamente a Su Shen sobre suas chances finais de vitória. 10 em 10. Su Shen falou calmamente. Senhor portador da espada, ele está enganando o senhor. A Santa Luan de Azur exclamou em voz alta. 10 em 10 chances. Como isso seria possível? Seu único pensamento era que o jovem à sua frente estava tentando enganar o senhor portador da espada. Mas no momento em que ela estava prestes a agir, uma força massiva a suprimiu diretamente. O portador da espada encarou Su Shen intensamente, como se tentasse discernir se o jovem à sua frente o estava enganando. Infelizmente, não importava como ele observasse, a expressão do jovem permanecia calma e composta. Não era um engano, mas uma confiança inexprimível que impunha crença. Quero que prometa que aniquilará definitivamente a raça santa e que antes e depois de aniquilar a raça santa, não prejudicará nenhum ser vivo fora dela. As palavras do portador da espada não rejeitaram Su Shen. Não importa o quanto a Santa Luan de Azur lutasse, ele permaneceu impassível, como se já tivesse tomado sua decisão há muito tempo. Após ver Su Shen assentir, o portador da espada sorriu. Ele não fez Su Shen prestar um juramento nem nada do tipo. Isso não era necessário. Ele não sabia por quê, mas simplesmente acreditava no jovem à sua frente, como se fossem o mesmo tipo de pessoa. O portador da espada sussurrou subitamente. Na verdade, eu também sou um membro da raça santa. Os olhos da Santa Luan de Azur se arregalaram em descrença. Su Shen, no entanto, permaneceu calmo, como se já soubesse o tempo todo. O portador da espada continuou a falar consigo mesmo. Talvez você esteja curioso para saber por que eu, um membro da raça santa, ajudaria outros seres sencientes a aniquilarem a raça santa. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!